Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Zéza Vieira e para as amigas dela, né? Ela compartilhou o nome das amigas aqui, que ela compartilha essa mensagem diariamente aqui. Ela compartilha com a Martinha, com a Rejane, com a Marta, com a Solange, com a Roberta, com a Carolina e mais dois grupos no WhatsApp, o grupo da família e o grupo da Cidade Socorro. Então um forte abraço para todas vocês que acompanham a mensagem aqui todos os dias, tá bom? Mandar um forte abraço aqui também para Nélia Cristina, de Brasília, Distrito Federal. Ela compartilhou que ontem ela aprendeu bastante coisa na mensagem de ontem, que bom! E mandar um abraço aqui também, para finalizar, ler a mensagem aqui do Caio Falcão. Ele escreveu aqui: Olá, irmão Vanderlei, adorei a comparação dos magos olharem para a estrela para encontrar Cristo. Muito legal mesmo. Obrigado pelas palavras, irmão. Então um forte abraço aí pro Caio Falcão também, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje. Ontem eu compartilhei Mateus do capítulo 2, do 1 ao versículo 12. Hoje eu vou continuar do 13 em diante aqui, tá bom? Só recapitulando o versículo 12, né, que os magos eles tinham visitado o menino Jesus, e no versículo 12 terminou assim, ó: sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, a mensagem de hoje vai falar sobre isso, sobre sonho. O sonho também, ele é um meio de comunicação entre nós e Deus. De certo, né, que não é todo sonho que a gente tem que é uma revelação, mas também serve de comunicação, de aviso para nós, de coisa que Deus ele quer nos avisar. E aqui a gente viu que a revelação aos magos veio por meio de um sonho. Continuando aqui no versículo 13, novamente, né, vai ter uma palavra sonho aqui como revelação também, ó. E tendo eles se retirado, ou seja, os magos terem ido embora, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora lá, até que eu diga, porque Herodes hás de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Então a gente observa aqui que José ele tinha, né, por meio de comunicação entre ele e Deus ali, um sonho, né? E esse anjo aparecia para ele e falava as coisas para ele, e agora apareceu novamente e falou para ele recolher ali o menino e a esposa Maria e ir para o Egito, tá bom? Para ficar lá refugiado lá até que ele pudesse chamar novamente. Então o sonho é bem interessante, que muitos sonhos são revelações sim, tá bom? Que nós recebemos. Vamos continuar aqui, o versículo 15, né? O versículo 15 diz: E esteve lá, e deteve-se lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, do profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. É muito interessante, né, que Mateus aqui, ele coloca as escrituras falando do cumprimento delas do Velho Testamento. Então ele coloca aqui no versículo 15, né, que até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Aqui Mateus ele não menciona qual profeta que ele está mencionando, tá bom? Mas a gente consegue achar pela referência, né, das escrituras, que é Oséias capítulo 11, versículo 1, que diz assim, ó: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, somente por causa que Mateus relacionou essa escritura do Velho Testamento com essa, é que nós sabemos que no Velho Testamento estava se tratando de Jesus Cristo. Na verdade, é uma escritura que tem duas interpretações no Velho Testamento. Quando fala que o Senhor amou o seu povo e chamou ele do Egito, é o povo Israel, né? Ele tirou o povo do Egito resgatando eles. E aqui esse cumprimento dessa palavra, Mateus interpreta também como o cumprimento da palavra que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, vai para o Egito, e do Egito o Senhor vai chamar eles de novo. Tá bom? Mas no Velho Testamento é uma clara menção aos filhos de Israel, né? Porque o próprio Senhor continua dizendo lá a partir do versículo 2, Oséias 11, versículo 2. Quanto mais o chamava, mais se afastavam da sua presença e sacrificavam a Balaim, né?
Então, quanto mais Deus chamava Israel para perto de si, mais eles se afastavam por meio de idolatria e outras coisas. Mas vejamos que um único versículo, o versículo 1 aqui, está mencionando também sobre os filhos de Israel e também sobre o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. É bem interessante aqui. Vamos continuar lendo o versículo 16 aqui, né? Diz assim, ó. E então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Quando eu li essa parte, eu acabei dando risada, né? Porque Herodes, ele ficou irritado porque ele se sentiu enganado pelos magos, né? Os magos não voltavam, ele se sentiu enganado ali, né? E isso é uma característica de quem engana, né? Ele engana as pessoas e aí ele pegou e foi enganado, ele ficou muito irritado. A consequência disso, continua dizendo, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os contornos de idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá, eu estou no versículo 18 agora, em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Raquel chora por seus filhos e não quis ser consolada, porque já não existe. Bom, esse Mateus 2, versículo 18 aqui, é uma referência de Jeremias capítulo 31, versículo 15, né, que fala sobre esse caminho de Ramá, que é a cerca de 1,5 km dali da cidade de Belém, né? E quando os caldeus chegaram e dominaram essa região, eles levaram os filhos deles, né, cativo para a Babilônia. Então aqui é uma menção de que a mãe triarca, né, simbolizando ali todas as mães, né, Raquel chora por seus filhos e não pode ser consolada porque os filhos foram embora, né? Então tem essa referência do Velho Testamento, e aqui Mateus ele liga essa referência como ela cumprindo-se 2 vezes. Porque como Herodes ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo ali em Belém, né, também as mulheres choraram pelas percas dos seus filhos, porque eles já não existiam, porque morreram também. Então ele faz essa referência aqui sobre essa escritura aqui. Bom, é interessante compartilhar aqui, né, que Flávio Josefo ele escreveu muitas coisas sobre Herodes, mas esse episódio aqui dele ter mandado massacrar as crianças ali, matar, ele não escreveu, né? A cidade de Belém, né, ela era uma cidade pequena. Acredito que mesmo com as cidades circunvizinhas, quantas famílias ia ter filhos com abaixo de 2 anos de idade, né? Então, algumas pessoas estimam ali que foi morta cerca de 20 crianças, tá bom? Porque a cidade não era tão povoada assim na época de Jesus Cristo ali, tá bom? E aí, calculando que nem todas as famílias teriam crianças abaixo de 2 anos de idade, então calcula-se aí que foi aproximadamente, cada vida é preciosa, né? Mas foi cerca aí de 20 crianças aí, fazem um cálculo aproximadamente aí. Tá bom? Mas Herodes ele costumava realmente esconder as coisas ruins que ele fazia, tá bom? Então, por exemplo, ele não contou para os filhos dele que ele matou a própria mãe deles, né? E aí depois ficou com medo e matou os filhos, com medo dos filhos descobrir. Então, o próprio caráter de Herodes demonstra realmente que ele era capaz de fazer. E eu acredito que ele foi lá e mandou realmente matar essas crianças, conforme está no registro bíblico aqui que Mateus ele registrou aqui, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 19 aqui, continua dizendo aqui, ó. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, depois de Herodes estar morto, né, e aqueles que ele mandou matar ali também está morto, então ele pegou e o anjo mandou voltar ali, né? Como que Herodes morreu, né? Flávio Josefo, ele escreve sobre isso, como que Herodes morreu. Ele morreu com vermes, né? Na verdade, ele tinha problemas intestinais, o estômago. Diz que o Flávio Josefo, ele escreve detalhes que o hálito dele, né, de Herodes era como de um cadáver, tá bom? E ele tinha bichos já
comendo ele vivo sobre a carne, inclusive nas partes íntimas. Então foi uma morte horrível, né? E nem adianta a gente falar, né? Aqui se faz, aqui se paga, porque não, né? O preço ainda é pago na eternidade. O que nós fazemos nessa terra tem consequência na eternidade. Então, com certeza, os nossos atos têm consequência aqui nessa terra também. Mas dizer que tudo que aqui se faz, aqui se paga, não, né? Porque senão a pessoa ia zeradinho para o outro lado, né? Então, as coisas que nós fazemos aqui, elas têm consequências eternas, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 21. Diz assim, acho que é o 20 que eu tinha que ler agora. Diz assim, ó, dizendo, levanta-te e toma o menino. Esse aqui eu já li, versículo 21. E então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquileu reinava na Judéia no lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, numa avisada em sonho, avisada em sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Bom, então esse versículo aqui, ele menciona que quando ele estava voltando, né, para Israel, porque o anjo mandou ele voltar para Israel, quando ele voltou, ele ficou sabendo aqui que Arqueleu ele estava reinando no lugar de Herodes, né? Depois de Herodes ali, o reino ficou dividido em 4, né, que é chamado de tretarcas, né? Foram 4 governantes ali que ficaram governando Israel. E esse Arquileu era um dos piores filhos de Herodes, né? Ele era o mais cruel. O Flávio José também menciona que ele fez alguns massacres depois, tá bom? Então, é bem complicado isso. E aí, então, quando José soube que era o filho mais cruel que estava reinando naquela parte, ele receou ficar ali. E novamente recebeu uma revelação, né? Aqui diz por sonho. O profeta Joseph Smith, ele pega esse versículo aqui, ele traduz como visão, em vez de sonho dessa vez. Ou seja, ele teve uma visão na qual o anjo revelou a ele que ele deveria ir, então, para Galiléia, para Nazaré lá, tá bom? Continuando aqui, versículo 23. E chegou e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Bom, esse versículo 23 aqui não tem nenhuma referência no Velho Testamento, né? Mas Mateus ele pega e diz, né, que como os profetas haviam dito, ele será chamado Nazareno. Mas no Velho Testamento nós não temos nenhuma escritura, né, que mencione que Jesus Cristo seria chamado de Nazareno. No Novo Testamento a gente vê as pessoas chamando ele de Nazareno com uma forma de depreciação, tá bom? Porque a cidade de Nazaré era pequena, era próxima inclusive lá daquelas pessoas que eles não gostavam, né, de Samaria, né, dos samaritanos ali. Então tinha a cidade de Nazaré era desprezada. Então quando eles falam que Jesus era Nazareno, era no sentido de depreciar Jesus, tá bom? Mas no Velho Testamento nós não temos nenhuma menção sobre essa escritura. Bom, então eu queria compartilhar hoje com vocês isso, sobre revelação, que também pode vir a nós por meio de sonhos. Nem todos os sonhos são revelação. E aí eu separei alguns aqui nas escrituras para compartilhar com vocês, tá bom? Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 27, quando é o julgamento, né, de Jesus Cristo perante Pilatos ali, Mateus ele é o único que registra que a esposa de Pilatos teve um sonho e mandou avisar o marido dela de que aquele homem era justo, né? Olha só o que diz lá em Mateus 27, versículo 18 e 19. Porque sabia que por inveja os havia entregado, né? Então Pilatos sabia que os líderes religiosos entregaram Jesus Cristo por inveja. Então, versículo 19. Estando ele assentado no tribunal, mandou sua mulher dizer-lhe: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então ela recebeu, né, um aviso ali por meio do sonho, que sabia que Jesus Cristo ele era um homem justo, e para o marido dela não se envolver naquela situação ali, né? Que interessante aqui, mostrando a revelação por meio do sonho. Nós temos José, que interpreta também o sonho do copeiro mor na cadeia,
né, do copeiro e do padeiro mor lá, e depois ele interpreta o sonho de Faraó, né, as vacas magras, vacas gordas, e assim por diante. E também nós temos lá Daniel, né, que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua, né, cabeça de ouro, né, os peitos e braços de prata e assim por diante. Ele interpreta também o sonho ali. Então a gente vê que ao longo da história o Senhor usa sonhos para avisar o seu povo, para dar revelação, interpretação e assim por diante. Também eu gosto muito das revelações de Daniel, porque ele fala nas minhas visões da noite. Quando ele fala nas minhas visões da noite, era revelações que ele tinha enquanto ele estava dormindo, tá bom? E quando nós estamos dormindo, né, nós não estamos com todos os nossos sentidos aguçados, né, olhos, ouvidos, dessa maneira. Então a revelação pode vir muito mais nítida para nós, tá bom? E às vezes pode vir como enigma também, um sonho que você vai ter que procurar entender como interpretar esse sonho também. Eu lembro que minha mãe, né, ela recebia revelações por meio de sonho também. E era mais como pressentimento. Ela pressentia quando seus filhos estavam em perigo e ela ficava orando, né, pelos seus filhos ali, ia para a igreja orar. Né? Então minha mãe tinha esse, né, quando nós temos um vínculo de ligação, né, pai, mãe, filhos, a gente pode pressentir essas coisas, né? E minha mãe, ela orava muito pedindo livramento ali pelos seus filhos também. Né? Eu lembro de uma vez um sonho que eu tive. Bom, eu tinha acabado de ser batizado na igreja, né? E o que aconteceu? Eu acabei pessoas batendo palma lá no portão para fazer estudo bíblico comigo, né? E aí eu comecei a fazer, né? Com estudo bíblico com a pessoa. E aí as duas mulheres que faziam o estudo bíblico comigo ficavam mostrando escrituras para dizer que a igreja que eu tinha batizado era errado, né? Ficava confrontando ali, ó, pergunta isso, né, para esses rapazes que te batizou aqui, né? E aí eu marcava a escritura e aí quando os missionários vinham, eu ia lá, olha, tô fazendo estudo, a pessoa mandou eu perguntar isso. E aí ele falava, olha, eu vou explicar todas essas coisas aqui que ela te falou, vou te explicar dentro das escrituras. E ele mostrou mesmo, realmente ali, né? Eu gostei da explicação dele, me senti edificado. E aí ele fez um desafio para mim, olha, eu acho que você não deve mais estudar com elas. Não porque elas não estão ensinando a palavra de Deus, né? É porque você está ficando confuso. Veja as perguntas que você está fazendo. Você está duvidando das coisas que você sentiu que você deve fazer, do seu batismo, das coisas aqui. Né? Então eles falaram para mim não fazer o estudo mais com elas. Mas o que aconteceu? Eu desobedeci, né? Quando elas vieram novamente, eu ouvi novamente a mensagem ali. Só que no dia seguinte, o que aconteceu, né? Eu tive um sonho, né? Eu sonhei com um Salvador. E eu sonhei que ele olhava para mim e eu não conseguia fitar ele nos olhos. Por causa que eu via que ele estava muito triste comigo, então eu baixava a cabeça. E eu sabia que ele estava triste porque eu estava desobedecendo a ele. Né? Porque não era para mim continuar ouvindo aquelas mensagens. Porque eu não tinha uma base certa do evangelho ainda, eu estava aprendendo, né? Então eu ficava muito confuso. E aí eu acordei e pensei sobre toda aquela situação e eu senti aquilo como uma revelação, né? Aquele sonho como uma revelação que eu deveria deixar aquele estudo, que eu não deveria estar estudando porque eu estava ficando... Inclusive eu pensei sobre a cena toda, né? Que quando as pessoas vinham ensinar para mim, né, aquelas duas mulheres, elas mais traziam confusão na minha mente do que realmente ser edificado. E quando os missionários vinham, eles compartilhavam e eu me sentia edificado pelo Espírito. Então, realmente, eu senti que eu fui repreendido ali pelo Senhor, que foi um aviso que eu deveria deixar. Né? Às vezes, quando a gente inicia no Evangelho, a gente ainda não tem uma base forte. Né? E se muitas pessoas ficam falando uma coisa ou outra, você pode ficar confuso. Então, eu segui a inspiração que os missionários tinham falado, né, já para mim fazer, e eu acatei ao sonho ali, que eu acredito que foi uma revelação. Então, se vocês quiserem compartilhar comigo aí, ou pelo WhatsApp, ou aí nos comentários, né, um sonho que vocês teve, que foi uma revelação para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Eu compartilho essa mensagem hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.